Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido Papo do Condado, episódio número 6, depois de um hiato de uma semana aqui. Primeiro, agradecer a todos que nos mandaram mensagens aqui, querendo saber cadê o show dessa semana. A gente mal avisou as pessoas e nós pedimos imensas desculpas, né? Fazemos isso aqui por paixão, acredito, pela nossa profissão e pela nossa amizade, e é sempre um prazer a gente conversar. E muito interessante, eu acho que tem sido uma experiência muito legal e agora provavelmente temos uma infraestrutura um pouco melhor aqui para continuar, não só com uma frequência melhor com as postagens, mas fazer algumas coisas de uma forma mais organizada. Ou seja, tendo feedbacks, nos avisem. Mas vamos lá, hoje, né, para a pauta dessa querida sexta-feira aqui que estamos gravando, temos a perda da PEC do voto impresso, né? Que lástima. Inclusive, esse assunto, eu tô com medo de trazer esse assunto de novo aqui no podcast. Porque da última vez, teve um rapaz que ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que a gente precisou pular um programa pra ele recuperar e se acalmar. Exato. Eu não vou falar nada. E ele hoje tá com o franzido ali, tá vendo? Ele ainda tá, eu achei que ele ia estar estourando champanhe, que o tema foi encerrado. Não, ele assim, tá ali preocupado. Como é que se diz? É o básico, né? Mas eu sigo triste porque foram mais de 200 votos, né? 219 a favor. Pois é, assim, pô. Mas assim, Entraremos na pauta. Só falar desculpa, aqui a nossa agenda claro. para hoje. Tá vendo? Não. Antes de você começar. Você quer mudar o Ele mundo já do quer. dia? Peraí, só um segundo. Qual é a tentativa, né? Que a gente sempre acaba. Falamos só por uma hora, às vezes não cobrimos todos os assuntos, mas temos aqui, né, o humor do mercado com a bagunça fiscal do país e a relação, ou total falta de relação entre o que acontece na política versus o que acontece na Bovespa, e isso vale para os Estados Unidos também. Prisão do nosso Bob Jeff. A questão dos vaccine mandates, né, os mandatos de vacina e a liberdade como um todo nos Estados Unidos, já correlacionado com essa estimativa da CDC que mais de 1,1 milhões de pessoas tomaram uma terceira dose da vacina, entre aspas, ilegalmente, porque é só chegar e tomar e não tem um banco de dados e, enfim, está disponível aqui. Então essa relação, a questão do Davi Vélez virar signatório do Giving Pledge e o ponto realmente de give back e filantropia para empreendedores no geral. E aí temos aqui a compra da Americanas.com, né, pelo Americanas comprando o Hortifruti. Da Hortifruti. Americanas comprando Hortifruti. Será que é um equivalente da Amazon, né, comprando Whole Foods? O round da Neuralink de 205 milhões de dólares. O Messi no Paris Saint-Germain. Quem que colocou isso aqui na pauta? As notícias mais comentadas. É um papo Faria Lima, né? Tá bom. Com o salário em cripto, né? Com parte do salário dele em cripto. Isso aqui não acompanho futebol, mas tem Paris Saint-Germain tem um NFT e bombou ótimo. A moeda. Tô desinformado, mas vocês me informam também. Que bom. E por último, acredito que algumas das nossas mudanças de hábito nesse mundo híbrido que a gente está vivendo aqui, com relação a aluguel de carros, compra de roupas, quer dizer, quais são os hábitos aqui que a gente já viu que mudaram, que não mudaram, o que vai ficar, o que não vai ficar, algumas das nossas opiniões. Mas, então, vamos lá. E agora? Yes. Tá custeado de novo? Agora foi. Não, acho que não. Não, agora foi. É muito louco isso. Vamos lá, Gil Gomes. Vamos lá. Então, começando aqui pela questão da perda da PEC do voto impresso, né? Acho que assim é mais uma vez um teatro da falta de organização das instituições do Brasil como um todo, né? Parece que tudo é meio paraguaio, né? O Senado, o Congresso, o Supremo, os tanques de guerra, né? Eu vi um tweet fantástico, né, daquela parada lá, e o pessoal falou, pô, se eu fosse o Suriname, eu ia pegar um pedacinho ali do norte de novo e tal. Maravilhoso. Eu não vi essa daí. Não, o combate, eu acho que foi ótimo aquela parada ali, porque conscientizou as pessoas do combate à dengue, né? Poxa, aqueles tanques ali soltando fumacê. A gente lembrou da dengue, que ficou esquecida durante a pandemia. Então foi um serviço público. Tinha muita água parada em cima, né?
Para isso, água parada nos E tanques. Né? reflete o que eu acho que eu pelo menos bato muito na tecla, reflete o amadorismo generalizado do governo, né? Do tipo, eu acho assim, a gente sempre teve, enfim, desde a redemocratização, pós-governo militar, a gente teve o exército tendo um papel, que era um papel fundamental de resguardar as fronteiras, de ajudar, por exemplo, no combate a queimadas, né, de ajudar em campanhas de saúde, de ajudar inclusive em operações da ONU. E o exército ganhou obras, né? Durante de o fazer governo obras, Dilma. né? E o exército ganhou uma aura de instituição extremamente respeitada, né? Eu lembro, pelo menos na minha adolescência, de cara, se falava muito dos milicos da época da ditadura, criticando, etc., mas ninguém ficava batendo nos militares atuais. Me pareciam cabeças que tinham, né, mais progressistas, etc, etc. E agora, assim, infelizmente, tudo bem, a gente está falando de uma bolha, mas que é uma bolha cada vez maior, uma bolha progressista, uma bolha de qualquer pessoa que olha os fatos. O exército passou a ser motivo de piada, né? E eu acho isso péssimo. Acho isso péssimo para as dezenas de milhares de militares que existem no país, porque, enfim, eles acabam sendo responsabilizados por uma meia dúzia de comandantes que estão fazendo o que estão fazendo, sem contar, obviamente, o que fez questão de assinar essa semana, o comandante supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que foi expulso do Exército, né, por mau comportamento, por tudo que ele fez, e hoje acha que... Parece que está se vingando, né? Parece uma coisa meio... fui expulso lá e agora eu quero ser o cara, eu quero ser o comandante supremo para fazer as minhas papagaiadas. Enfim, acho que... Eu fico triste pelo Exército, porque tem muita gente séria lá, muita gente boa. O Exército sempre foi... Minha prima, por exemplo, tenente do Exército, farmacêutica, trabalhava no laboratório lá do Exército, que depois virou os... Exato. Ela fez vários medicamentos. Eu lembro que ela me contava as histórias. Era muito importante, especialmente para lidar com comunidades vulneráveis na Amazônia. Enfim, infelizmente viramos esse puxadinho da galera querendo ganhar um a mais, né? Não pode se esquecer que Ernesto Geisel chamou Jair Bolsonaro de um mau militar. Jair Bolsonaro era um mau militar. Só as pessoas se esquecem dessas coisas do passado. Então, assim, o próprio Ernesto Geisel. Sim. Agora, é curioso a gente olhar o tamanho do budget militar brasileiro versus o tamanho do país, né? Só que aí olha, mas aí divide. O que é esse budget? Nossa, o Brasil gasta bastante com Forças Armadas. Eu acho bem pouco, gasta na verdade. muito com salário e previdência. Eu não sei a divisão mas o pouco... Mas assim, ó, falando do todo, antes de... Vamos entrar nesses detalhes sim, mas, por exemplo, os Estados Unidos, obviamente, number one, né? 700 e... esse é o budget, mas ele deve chegar já a mais de 1 trilhão, mas são 778 bi por ano, né? Depois vem a China com 252, e aí a Índia 72, Rússia 61, aí você tem Reino Unido, Arábia Saudita, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Itália, Austrália, Canadá, e aí Israel. O budget de Israel é igual ao do Brasil, quase igual. Israel gasta 21 bi por ano, 21,7 bi. E aí o Brasil 19,7 bi. Mas o tamanho do Israel versus o tamanho do Brasil. Então quando você vê aquele tanquinho teco-teco, parece um Fusca, aquele fumaça podre. Assim, e eu não sabia dessa diferença. Não, então, isso que eu tô falando. Tem que ver a qualidade, tem que entrar no detalhe do gasto. A maior parte do gasto brasileiro é com salário e previdência. Com a pensão das filhas dos militares. Então, assim, a gente não tá gastando para equipar o exército. E ficou claro nessa pataquada que aconteceu no meio da semana. Nosso exército não é bem equipado. Exatamente. Nosso exército é bem pago. Mas mal equipado. Porque eu imagino que se eu tivesse na posição dos caras, né? E vamos ser honestos aqui, não deve ter tido coincidência, coisa nenhuma. A ideia foi realmente intimidar o Congresso com a pé. Assumindo que essa é a premissa do que aconteceu ali, que é o que faz sentido do ponto de vista lógico, né? Se você tá querendo get that done e você tem esse leverage em cima do exército, vai falar, ok, eu vou fazer uma parada
mas eu vou botar pra fuder, né? Eu vou pôr uma parada foda que de fato vai intimidar e vou continuar dando essa retórica na mídia de que eu tô defendendo a democracia. O que é isso, né? Quer dizer assim, eu acho que esse aí, talvez aí volta pro argumento que você sempre falou, né, Bruno? O quão fraco esse pessoal é de logística, de get shit done. Porque, Não, assim, eu não tô nem defendendo que a gente deve fazer isso, eu acho que é lastimável, né, o uso do dinheiro público pra fazer um negócio desse, sendo que é um exercício lá que pelo visto Não, acontecia, e amedrontaram quem, né, cara pálida? Do tipo. Sério, se eu tava com receio de que a gente ia ter um golpe, que ia dar merda, não, foi embora, beleza, assim. Se os caras quiserem. Sabe? Não, de verdade. Eu não tô. Não, é verdade. Eu tô querendo Não, poupar. como se defender, mesmo se for com um monte de tanque podre, a Venezuela é Não, bom mas exemplo. aí eu acho que vão ter. Não, a Venezuela é super bem equipado pelos russos. É. A gente ia perder Mas, assim, ó, uma guerra com a Venezuela, eu acho a gente ia assim, perder feio. eu acho que a questão do exército, eu quero acreditar que ela é temporária, porque quando a gente tiver uma mudança de governo, eu quero acreditar que essa galera da boquinha vai vazar. Mas eu queria, se vocês vai me mudar a permitem, boquinha, né? não. Tipo assim, né? No lugar... se vocês me permitem falar do voto impresso, Espera não muito, né? na verdade eu queria ser bem sucinto. Eu acho assim, que bom, porque isso foi claramente uma tentativa do Bolsonaro de tirar o foco de discussões importantes que estavam tendo, né? Eu estava lendo alguns levantamentos em redes sociais e era isso. O Bolsonaro estava apanhando loucamente de 80%, 90% de postagens negativas no Twitter. Naquele momento que estavam batendo na vacinação, a falta de vacinação, na CPI. E aí, com o negócio do voto impresso, ele ganha a discussão. E ele passa a pautar uma discussão que é inócua, né? Como a gente mesmo falou, acho que não vale a pena a gente ficar voltando. O resultado positivo, o outcome positivo dessa parada, eu acho que eu ouvi, da mesma forma como a gente estava discutindo semana passada sobre as novas tecnologias, o blockchain e outros tipos, eu vi uma série de... Luiz Miranda colocou um projeto para uso de blockchain na eleição de 2022. Eu vi uma série de... Eu não sabia disso, que é super interessante, mas assim, eu vi também uma série de matérias levando essa discussão para o patamar que ela deve ser levada, né? Então acho que o resultado é positivo, assim, é uma merda que o PSDB, por exemplo, tenha se tornado o que tornou, acho um absurdo, né? O PSDB teve metade do PSDB, tipo, o Aécio se tornou uma figura, já era, mas assim, pensar o que o Aécio significava em 2014, né? E agora, cara, é deplorável, né? O Aécio era um cara que, perdeu ali aos 45 do segundo tempo e era muito respeitado por uma parcela, aliás, por praticamente metade da população brasileira. Perdeu acho que foram 3 ou 5 pontos. E hoje virou esse cara que primeiro ele devia estar na cadeia, né? Eu não sei se a irmã dele ainda está presa, mas assim, virou esse resto de qualquer coisa aí que não ganha, mal e ganha para deputado federal. Realmente é impressionante. Não só, enfim... Apesar de, dependendo das nossas opiniões aqui, o que eu acredito que é muito interessante quando a gente pensa em observar o comportamento generalizado, né, da Lower House, né, do Congresso, da Assembleia do Brasil. Foi uma racha muito grande entre os partidos. Foram pouquíssimos partidos que de fato tiveram uma lógica, né, por si só, que eu acredito que mostra a quantidade de problemas estruturais, anacrônicos de como se faz política no Brasil e o quanto a nossa democracia ela é relativamente mal feita, na qual os projetos políticos eles são projetos pessoais. Então você, né, acaba compartilhando. É muito mais interessante você seguir a sua própria pauta versus alinhar. São muitos partidos, isso é muita bagunça, é muita loucura. Agora com essa volta das coligações, quer dizer, o xadrez da corrupção ele é bastante complexo no Brasil. E a gente olha aqui, por exemplo, eu tô com a lista aqui dos partidos, né? Quem votou contra e quem não. Então, assim, o PSD, o PV... Um detalhe? Então, peraí, rapidinho. A gente ia votar... A votação era... Olha a ironia. Votação sobre transparência nas urnas com voto impresso, sendo uma votação no Congresso feita com voto secreto. Nem eles quiseram declarar os votos deles numa coisa que era para dar mais transparência à eleição.
Então, tipo assim, dá pra dar certo? Não dá pra dar certo, cara. É bem o que o Bruno falou. É claque pra pautar a rede social, porque o julho foi o recesso da CPI. Então você pode ver a escalada do discurso que aconteceu entre o fim de junho e julho para voltar a carga e retomar o discurso. Aí chega agosto, então, já estamos num nível mais alto ali de dominância da imprensa, da pauta, né? Então tem que manter isso daí. Controlar a narrativa. Graças a Deus não estão conseguindo. E só para deixar claro, não, só para terminar essa questão da falta de coerência, né? Os partidos mais bagunçados aqui, né? PSD, PV, DEM, o DEM... DEM? Adorei. Não, desculpa. Foi lá. Eu passei o dia falando... E aí, o PSDB, Cidadania, Solidariedade, PSB, assim, todos esses aqui de 57% a 37% que foram contrários à orientação do próprio partido, né? Aí eu tiro o chapéu para a esquerda é muito melhor organizada do que a direita, né? E o PT, não, mas você teve dois extremos aí que foram, por exemplo, o PT e o PSL tiveram maioria absoluta sendo os maiores partidos em lugares opostos, né? Então, assim, eu acho que a esquerda também tem lá sua coerência. Mas o PSL foi só 11% de contrários à orientação. Você teve, só para deixar claro, o PSL, né, foram 45% a favor do voto impresso. Que é tudo a base bolsonarista em peso ali, né? Mas você teve 6 que foram contra dentro do próprio PSL. O PT não, o PT foram 51 votos contra. Teve nenhum que votou. Então, assim, isso aí pelo menos, acho que porque são evangelizados, né, da época já da escola de Frankfurt, né? Então, desde a década de 30. Porque o PSL é aquela bagunça. Tipo, tem umas. A Joyce Hasselman tava até outro dia. Tem muita gente que é dissidente, mas não sai porque, enfim, tem medo de perder o cargo, alguma coisa desse tipo. E a influência, né? O ponto quando você pega esse ponto, acho que discordando um pouco do Pedro, quando ele disse que a gente tem um problema na nossa democracia no Brasil, eu discordo. Eu acho que as instituições elas têm todo o embasamento para funcionar de uma maneira saudável e de uma maneira super democrática. Acho que o problema que a gente tem, que aí pode colocar o sistema que for, que não vai resolver, é justamente o problema das pessoas. A gente tem no nosso Congresso um extrato do que é a nossa sociedade. Não, eu concordo contigo, Lamonier, mas tem algumas coisas que eles estão revendo. Por exemplo, a figura do Aras como um PGR. Eles estão entendendo que é o seguinte: precisa ter uma segunda instância para uma última instância para a PGR. Porque até hoje não tinha, assim, mesmo o engavetador da República, da época do FHC, não era tão descarado o negócio, entendeu? Tipo, o Aras está lá para não fazer nada, ele fica observando, como eu acho que um ministro do STF falou, né? Ele fica lá observando, tipo, e a função dele deveria ser, enfim, zelar por isso. Então, assim, algumas mudanças institucionais vão acontecer, ou melhor, vão ser propostas, e eu acho que isso vai melhorar. A questão do parlamento, eu acho que a gente não vai resolver nem se a gente ficar ali votando coisa. Eu acho que essa semana eu ouvi algo muito... essas coisas assim, reforma no Brasil, não adianta. Não adianta pacote de mágico que vai mudar tudo, que vai não sei o quê. Tem que ser a melhoria incremental, e ela só vai melhorar com uma questão geracional. Eu ouço a Tabata Amaral, eu ouço uma turma ali do Novo, eu ouço, sei lá, tem uma turma ali que eu ouço e falo, cara, essas pessoas hoje são jovens, ainda estão lá se chocando, mas eu quero acreditar que as redes sociais, esse acesso que a gente está tendo, por exemplo, 50% dos estudantes da USP hoje estão vindo de escolas públicas, eu acho que a gente, daqui a umas 2 gerações, tende a mudar. Pode ser talvez um wishful thinking. Eu não acho que essas famílias 400 aí vão deixar de estar no poder, mas eu acho que vai entrar muita gente nova para dar um refresh nesse negócio. Porque, de verdade, a gente é um povo
pacífico e baderneiro. Então, assim, se depender do povo para queimar pneu na rua e guilhotinar, entre aspas, os governantes, esquece. A gente não é a França. Não, isso não vai acontecer. Então a gente tem que se contentar com uma mudança gradual. É o que vocês sempre falam. O risco Brasil, a merda brasileira já está incluída no pacote, entendeu? A gente já sabe que vai ser assim. Então, o que a gente tem que fazer é torcer para que as próximas gerações seja um pouquinho melhor. Agora, acreditar que vai vir lá um benevolente agora e propor uma reforma que em médio prazo vai mudar. Não vai. Tanto que esquece. Terminaram com a questão das coligações, e a gente sabe que quando você faz uma alteração desse tipo, você precisa esperar pelo menos 3 eleições para ver os resultados de fato acontecerem. Agora já querem voltar as coligações. Não deu certo. Assim, calma. Querem botar o distritão no meio, que é uma outra discussão. Enfim, eu acho que a gente vai melhorar. Acho que está melhorando. Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo, de verdade, eu acho que ele é uma falha no tempo e espaço. A gente estava num progressismo. Eu acho que ela é uma falha no tempo e espaço, causado sobretudo pelas redes sociais. Tá? Eu acho que as redes sociais trouxeram coisas excelentes para a sociedade, mas juntou um monte de maluco que antigamente não sabia que tinham tantos malucos quanto eles aí soltos no mundo. A verdade é essa. Quando você pega lá o cercadinho do Bolsonaro, é isso. Entendeu? Então, assim, eu tendo a ser otimista em relação à melhoria das nossas instituições. E acho, para concluir, que esse governo, tudo que a gente está vivendo, deu. E o que o Lira e o. Como é que é o do Senado? Esqueci o nome dele. O Pacheco. O que eles estão passando, apesar de serem bolsonaristas, eu acho que os caras também estão com medo. Assim, cara, não dá pra gente também apoiar tanto isso. Próximo assunto aqui, conversar um pouco sobre a aquisição da Hortifruti, né, pela Americanas.com, que acredito que tem um paralelo muito interessante ali. Na verdade não um paralelo, né, uma intersecção, né, com a Amazon e o Whole Foods, né. A Hortifruti era investida da Partners Group, um private equity grande. Já fiz umas comprinhas lá quando eu estou em São Paulo. Acho que melhor que Pão de Açúcar, não tão bom quanto Santa Luzia, para quem conhece. Mas não podemos perder nossas origens coletinho, AirPods aqui, café com sabor gin tônica. Mas existe não, isso? Café com não, existe café, existe expresso tônica, que é bem uma delícia. Já tomou? É bem bom. Eu experimentei expresso tônica, eu experimentei já com xarope de gengibre. Quem me ensinou a fazer foi o Alessio do Pai do Fai. Você tá precisando andar mais na Faria Lima. Obrigado. Não, faz um ano que eu não ando na Faria Lima. Você não tá sabendo as últimas modas, o que tá rolando. Então tem que até o Che Guevara te ensinar isso aí. Eu já tô servindo até naqueles bibó que ele vai na Vila Madalena. Mas enfim, falando dessa compra aqui da Americanas, eu, sendo bem honesto, assim, na verdade, pra mim, a B2W como um todo é tipo um erro do sistema, né? Na minha visão, assim. Porque é aquele negócio que não dá dinheiro nunca, tá ali há 10 mil anos, tudo bem, é uma grana lá do tal. Assim, quem que. Assim, eu lembro quando eu morava no Brasil, tava a comprar lá, é sempre uma experiência ruim. Cara, já foi a melhor, né? Submarino é B2W, né? Já foi a melhor. Já foi. Era o melhor e-commerce do Brasil. 60, 40, 60% do mercado. E olha, eu vim em 2012, pela primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi em 2012. Em 2012, eu fiquei assustado com a experiência da Amazon. Eu falei assim, não é possível que esses caras, que a gente no Brasil tem um e-commerce melhor do que esses caras aqui nos Estados Unidos. Que era Amazon e Craigslist. Era essa as referências de e-commerce nos Estados Unidos e eBay, né? Então, é impressionante como que esses caras não conseguiram acompanhar e perderam relevância e perderam o momento, né? Porque mudou completamente. Hoje, talvez, se perguntar a marca dos top e-commerce na cabeça do jovem hoje que está comprando, que está na internet, fazendo, né, usando e-commerce, certamente Submarino, que foi uma grande referência hoje, não deve aparecer, talvez entre as 5 marcas. É impressionante isso. Ou seja, eu lembro, sabe, né? 2000 e... Perdemos você, obrigado. Perdemos. Bom, você falou e travou, obrigado.
Enquanto o Brigato... Eu falei travei. não. Eu falei travei. Volta ali. Então voltamos aqui pro insert. Vai ter essa edição vai dar trabalho. É. Não, eu ia falar que eu lembro em 2004, 2002, alguma coisa assim, que eu mudei pra São Paulo em 2000, e comprei um CD e não era o CD que eu queria e tal. Eu fui lá no CD um CD disco, né? Do compact disc da época e tal. Você levou o CD pro CD, né? O Ouvintes CD jovens. pro centro E eu fui no CD, no centro de distribuição do Submarino na Barra Funda. Fui lá numa salinha lá, olha, tô aqui com o CD, vim trocar e tal, não sei o que das coisas. O Flávio Jansen, né? Flávio Jansen. O que eu me lembro, na verdade, era assim, muito no começo ainda, né? Pô, já vão fazer quase 13 anos que eu não tô normal, eu já comprava lá e eu comprava livro. E funcionava relativamente bem, né? Os livros, eles chegaram. Mas assim, o Mercado Livre hoje em dia é uma experiência fantástica e você tem vários outros aplicativos over the top entregando outras coisas mais rápidas, É né? isso aí. Como a Rappi, o iFood, tudo assim. Essas propriedades todas da B2W ficaram significativamente para trás. E a impressão que dá é que ali você tem que contratar, sei lá, o BCG, a McKinsey, 2 investimentos de banco e mais, sei lá, uns 5 padres pra fazer aquele negócio dar certo. O Pedro assim, é sacana. Porra, a experiência é horrível. O load time é ruim. Você não tem one click purchase. O checkout não é interessante. O sistema de antifraude dos cartões de crédito não funciona o cartão internacional. Aqueles formulários mal feitos que tem falta de padrão de telefone. Porque eu sei, às vezes, quando eu vou dar um presente pra alguém no Brasil, eu não consigo usar essas propriedades da B2W, porque não funciona, cara. Tipo assim, a experiência é pior, e eu falo isso on the record, mas não tem problema. Mesmo se for um dia fazer negócio, que venha comprar startups que eu invisto, ou investir nos fundos que a gente faz, a gente aqui tem credibilidade porque a gente fala a verdade. E só vai ajudar, né? E só vai ajudar eles. Enfim, eu espero que By the sim. way, Deus B2W dê uma abençoe. olhada no portfólio das investidas do Pedro, que certamente ele tem boas coisas. Bom, mas eu acho que o ponto aqui, olha que interessante, né? E olha como é que esse jogo se inverteu. Eu tô falando, eu viajei com vocês até 2012, contei da minha experiência, como era a experiência do Submarino, e naquela época, eu não sei se vocês se lembram, a experiência do Mercado Livre era terrível. Tosca. Terrível. Terrível. Era péssimo comprar, era um negócio que dava medo, só tinha nego mal, né, pessoas mal encaradas, mal intencionadas naquele negócio. Não, era Muita contrabando, muita coisa, mercado simples. coisa falsificada. Você comprava um negócio que falava que o original chegava falsificado, aí você abria um chamado no Mercado Livre para resolver, você esquecia, porque não tinha atendimento, não tinha... Antigamente as pessoas não confiavam no helpdesk de abertura de chamadas, você tinha que mandar e-mail para eles e contar com a sorte desses caras responderem de volta. E é impressionante como é que esses caras viraram um jogo. Então, e você pega hoje os principais players, foram uma virada de jogo surpreendente. A própria Magalu, né? Nunca foi referência em e-commerce, né? Sempre foi referência em loja física. E quando eles decidiram fazer essa mudança, pouca gente acreditou. Pouca gente apostou no início. E conseguiram. Hoje, Magalu, Mercado Livre, estão nos top, certamente, 3, entre os 2, 3 mais relevantes e-commerces no Brasil. E vocês lembram de uma época... Assim, é Mercado Livre, Magalu e GMV, se você colocar comércio eletrônico, o iFood tá ali, para e passo com Magalu em GMV. Se você for botar conta de produtos vendidos, é Mercado Livre, Magalu e iFood. Então, a briga tá nesse pé. Aí você coloca. Aí Americanas compra, só pra concluir, compra o Hortifruti. Eu não sei qual que é o GMV do Hortifruti, mas quer dizer, aí ela bota ali o Hortifruti, o GMV total, quer dizer, dá uma alavancada, ela consegue turbinar um pouco o resultado dela ali, se colocar mais competitiva, né? A Via Varejo agora voltou a reportar os números deles pro EBIT, pro mercado, então agora você consegue ver em que lugar que tá a Via Varejo. Então assim, a competição tá ficando mais acirrada, tá todo mundo querendo mostrar número, né? Quer dizer, você ter GMV é importante, porque você tem mais massa, você consegue negociar melhor, você consegue negociar melhor compra, negociar melhor com os vendedores, consegue negociar melhor com o banco e tal. Então a briga tá aí para ganhar volume e um dia
liderar essa parada toda. Né? O que eu acho interessante aqui, só pra reverter a porrada que eu dei na B2W, é o seguinte. Quando você pensa no mercado de entrega de groceries, né? E supermercado, etc. Bom, nós temos a Rappi, que foi um dos segmentos que mais cresceu durante a pandemia para a companhia, né? O Corner Shop, a empresa do Oscar lá, que agora é o Uber. E não é um winner takes all. Então a gente já tem 3 grandes companhias que são novas aqui nos Estados Unidos, mas já estão extremamente bem capitalizadas para fazer entrega ultra rápida de uma variedade de produtos, que uma se chama Gorillas, a outra se chama Joker e a outra se chama GoPuff. E há uma outra companhia também chamada Anycart, né, de um empreendedor que é muito próximo, muito amigo meu e do Felipe, o Rafael Sanches, que é um brasileiro que mora na Bay Area. E já está uma empresa pós-Series A, né, back por bons fundos pela Greycroft e pela Menlo Ventures. Então, assim, lá no Funders Club, o primeiro fundo de venture que eu trabalhei, a gente foi seed investor do Instacart, num valuation de 12 milhões de dólares. A empresa hoje vale mais de 30 bi. E acho que ninguém acreditava que o TAM, o Addressable Market, ia ser tão grande tão rápido. Então, se existe uma possibilidade de fato, essa companhia fazer um revival potente, né, a B2W, e aí ter uma inserção no e-commerce com um produto que funciona, na entrega de groceries. E a gente observa a diferença do que era a entrega de groceries do Amazon Fresh antes da aquisição do Whole Foods versus depois. E o Instacart também no começo era um problema. Eu não sei hoje como estão as entregas da Rappi, né? Vocês podem dizer que se caso assim ainda peçam por aí, mas no começo aqui o Instacart também vinha muito produto com erro, né? Você pediu uma coisa e é difícil, né? Você vai comprar um mamão, pô, se tem gente, você sabe se você quer um mamão mais verde hoje ou mais assim, você prefere a sua fruta, é uma decisão muito pessoal, né? Você tá lá, você encosta, pega. Então, o que eu percebi aqui é que depois da aquisição da Amazon pelo Whole Foods, né, eu pelo menos nas minhas compras pessoais, assim, é quase que tudo no Trader Joe's, e depois o Felipe, né, ou você, Bruno, vai vir comprar no Trader Joe's para explicar o que é a maravilha do Trader Joe's, que não entrega online, infelizmente. E é uma co-op, né? Então anima ali o teu espírito Che Guevara. Mas deixa eu lembrar uma fase que ali voltar para a época do Submarino, Americanas, enfim. Vocês lembram que não se cobrava frete? E assim, não se concebia cobrar frete. Foi uma cagada similar ao subsídio de celulares por operadoras e também aos veículos jornalísticos não cobrarem assinaturas pela internet, né? Que começarem como gratuitos. Mas obviamente cada um com a sua proporção foram coisas que eles conseguiram reverter, né? Se a gente pegar estacionamento no shopping. Pois são hoje você tem mínimo, né? Hoje você tem mínimo de compra para frete grátis. Sim. Não é que acabou o frete grátis. Mas assim, antigamente não existia muito. Assim, eu posso estar. Só existia frete grátis. Exato. O que eu acho que é interessante é isso. Assim, como o mercado também reeducou o cliente, né? Para topar pagar, enfim. E aí você tem que ficar muito esperto. O Mercado Livre é cheio dessas pegadinhas do tipo assim. Você vê 2 produtos, eu ia falar exatamente eles custam, um custa R$20 a menos do que o outro. Os dois são o mesmo produto. Daí a hora que você vai clicar no que custa R$20 a menos, ele ganha no frete. Então assim, o frete é R$20 mais caro. Daí o cara espertão, né? Não, uma vez eu tava conversando com um cara, sei lá de onde saiu isso, essa conversa, mas o cara era vendedor do Mercado Livre, ele vendia champanheira, não sei o que, e ele falou, cara, se eu faço um anúncio de R$90 a champanheira mais 10 de frete, eu não vendo. Se eu faço um anúncio de R$100 com frete grátis, bomba de vender. Então, o que aconteceu, na verdade, não é que você parou de... não é que o frete grátis deixou de existir. É que, na verdade, você passou a embutir ali no preço, ali, dentro do pacote, daquelas coisas dos vendedores, né, dos marketplaces. E você... que mascarou o frete ali dentro da parada toda, colocou uns limites e tal, mas o frete grátis, um frete barato, é decisor de venda.
Totalmente isso. O preço do frete e o tempo de entrega hoje são fatores preponderantes na compra. Então, hoje as pessoas estão propensas a pagar, sei lá, 10, 15 reais de frete para receber no mesmo dia ou no dia seguinte, ao invés de receber daqui a 3 dias. Né? Hoje existe essa propensão porque melhorou o serviço. Então, lá atrás, você não ia pagar um frete de 10 reais para receber em 2 semanas. Mas hoje você paga um frete de 10 reais para receber, dependendo da urgência do produto, você paga para receber no mesmo dia. Mas deixa eu fazer uma Então, pergunta para vocês o jogo mudou. com relação à utilização de vocês do Mercado Livre, ou pelo menos do e-commerce na vida de vocês. Né? Eu pelo menos acho que pela profissão que a gente tá, acaba que a gente tá nas tendências um pouco antes delas se tornarem norma. Né? Então, muito antes do Covid, eu já usava meu Amazon Prime de uma forma insana, assim, mas eu comprava tudo que eu podia comprar na Amazon sempre, e mesmo se for um pouco mais caro, porque quanto que você valoriza a tua hora até você sair, estacionar, pegar o carro para ir comprar um negócio e tal. Então, às vezes é um produto de limpeza, pasta de dente, algumas escovas de dente, e você é muito fácil, né, hoje em dia você comprar na Amazon, e um dos memos até do Jeff Bezos, ele falava isso, né, o quanto que a gente, como a Amazon, economiza de tempo para os nossos clientes. E é verdade, se você parar pra pensar o seu tempo, mais a gasolina, mais a dor de cabeça, mais assim, hoje em dia, se eu fico numa fila, num caixa, numa loja, eu juro, é uma loucura isso, né, mas acontece ainda. Então, aqui pelo menos eu quase não compro nada offline, nada. É muito raro mesmo. E para vocês hoje, com o Mercado Livre, com a Magazine, vocês compram tudo? Por exemplo, vai comprar uma Veja, detergente, tipo sabão, como que é? Eu compro tudo. O Mercado Livre, eu não vou fazer propaganda, mas já fazendo, cara, tem uma parada ali que você faz uma cesta mínima e os caras te entregam às vezes no mesmo dia. E é muito louco, porque em casa, eu moro em Pinheiros, em São Paulo, então os mercados são caros, né? O preço dos mercados normalmente é caro. Então, assim, invariavelmente o Mercado Livre ou é o mesmo preço ou é mais barato. Então, assim, basicamente eu não pago frete, recebo em casa, então coisa pesada, ficar carregando caixa de suco, leite, essas coisas, é uma mão na roda. Eu morei ali em Berkeley, né, na divisa, e ali tinha talvez assim, tudo que eu precisava tinha a distância, inclusive tinha aquele Kiwi Bot que você pedia comida, ele chegava num robozinho assim na nossa calçada. Mas tirando essas coisas mais pirotécnicas, tinha o Whole Foods que em 2 horas estava na sua casa. Esse eu confesso que nunca usei. O iFood tem o de 15 minutos. Você entra no iFood e tem lá um menu em até 15 minutos na sua casa. Obviamente imagina que é porque eu moro em Pinheiros também. Não sei se dependendo do bairro se eles conseguem entregar em todos os lugares. Mas isso, cara, a evolução em 2 anos é um absurdo. É que a gente é meio aquele efeito do sapo na panela, né? Cada dia eles botam uma feature nova e chega uma hora que você tá se acostumando, né? Mas assim, é uma mudança bizarra. Assim, a quantidade de... como é que fala? A evolução que foi nesse último ano, principalmente de pandemia, que eu acho que rolou uma corrida gigantesca, porque foi muito dinheiro também, né, que circulou por esses apps. Não, e um dado interessante, o e-commerce no ano passado, em 2020, por conta da pandemia, chegou a crescer na região sudeste 73%. Só que o mais surpreendente ainda é que a penetração do e-commerce no Brasil hoje, comparado com o varejo, é menos de 10%. Então tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, né? E eu acredito assim, eu não sei, tá? Agora eu tô do time do Pedro aqui. Eu não sei se a B2W vai conseguir ser uma das empresas relevantes, mas tem espaço para outras empresas tomarem esse mercado que vão surgir por agora e tomar esse mercado junto com as que estão liderando. Eu acho que é muito mais provável que outras entrem criando soluções diferentes, startups que trabalham em e-commerce numa perspectiva diferente. A gente viu no Brasil Journal uma startup que acabou de ser criada pelo ex-general manager do Brasil, que é a Loop, ex-general manager da Rappi no Brasil, que é a Loop, e está criando uma proposta diferente de e-commerce, trazendo vendas através de vídeos, influencer, no modelo quase TikTok.
Então, eu acho que eu sou muito mais bullish nesses novos entrantes com novos modelos do que essa turma que ficou para trás. Sem querer, né, na ideia de não fazer propaganda, mas já fazendo, desde o começo da pandemia, a gente só pede coisa online, nunca não saí, não fiz nada. E desde o começo da pandemia a gente pede aquela shopper. Que é vestida da Canary, recebeu dinheiro da Minerva e tal. E, cara, uma vez por mês chega umas 10, 12 caixas aqui com tudo que a gente precisa. Agora eles estão entrando em gelado. Antes a gente precisava fazer uma compra adicional de Pão de Açúcar, Carrefour, alguma coisa assim, porque eles não tinham gelado, só tinha coisa seca. Agora eles têm gelado, congelado, então já estão ampliando o portfólio. Assim, e acho que saindo, a coisa abrindo, as coisas voltando, não sei, acho que esse é um hábito que a gente mantém. Não me vejo parando, estacionando no supermercado para ficar fazendo 2 horas lá, fazendo compra, indo de gôndola em gôndola para fazer compra do mês, assim. Esse é um hábito que a gente mantém, que vai ficar. E uma coisa que eu perdi também foi completamente perdi a compostura, perdi o medo de pedir coisa pequena. Tipo, na Amazon, no Mercado Livre, qualquer lugar, eu peço coisa de R$1, R$2, R$3. Antes eu falava, você tá brincando, não vou pedir um negócio, vou comprar um negócio de R$5, você tá de zoeira. Hoje, cara, entro ali, R$5, pá, entra lá no Amazon Prime, se é do Prime eu pego, sem dó nem piedade, cara. Acho que esses hábitos, assim, a gente realmente vai ficar. Tem coisas que ainda não dá, tipo, sei lá, alguma coisa de material de construção, tipo, coisas mais nichadas, assim, talvez às vezes você não consegue comprar online ainda. Ainda tem que ir numa loja e tal, mas acho que eu, pelo menos, na bolha Faria Lima, certamente 90% das minhas compras vão ficar online mesmo depois da pandemia. E assim, esse ponto que o Felipe falou, eu acredito que ele é muito real e a gente está começando a ver uma série de comportamentos que, assim, o number one country, né, país número 1 de e-commerce no mundo é a China. Então, eu sou suspeito para falar por também sou investidor na Loop pela Atman, estou fazendo um disclosure aqui. Mas a gente tem uma quantidade... Olha aí, ó. Buemba. Tem uma quantidade importante, assim, a penetração ainda é muito baixa, né? E você ainda tem uma quantidade gigantesca de oportunidades. A logística ainda é muito ruim, quer dizer, em comparação com como acontece nos Estados Unidos, na China, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu vou dizer para vocês, quando você sai do ecossistema da Amazon e compra alguma coisa pelo Shopify, às vezes demora mais de uma semana para chegar. Não é uma coisa assim, se é alguma coisa que está vindo de costa a costa dos Estados Unidos, não chega imediatamente. A gente tem a quantidade de crescimento e possibilidades ainda é gigantesca, nós estamos só começando ainda. Acho que esse é um ponto que parece que está tudo grande e dominado ainda. Mas, a eMarketer... Não, a eMarketer fala que a América Latina é o mercado de e-commerce que mais cresce no mundo, né? A Ásia ainda é o maior, né? Puxado pela China, mas em termos de velocidade de crescimento, a América Latina é a próxima, é a fronteira do momento. Então, tanto que 2 semanas atrás saiu o IPO da Vetex, né? E muito com essa tese de, a gente está no lugar que está crescendo mais, então faz sentido ter um player desses. E, de novo, tem vários players, vocês estão falando da Loop, tem os colombianos da Merkeu, que chegou aqui no Brasil agora também. A própria Joker tá juntou com a Daqui, né? Com o mercado brasileiro, que é uma startup brasileira. Então tem vários players surgindo desse mercado para atacar. Você já chegou a cobrir essa companhia. Mas... Agora eu vou falar uma coisa com vocês, não querendo ser xenofóbico, mas, cara, que dá uma raiva de ver essa turma entrando no Brasil de fora. Da Colômbia, do México, vindo fazer negócio aqui do Brasil com coisas que a gente não deu conta de fazer, velho. Isso me incomoda. O CEO da Fava é peruano. Eu acho excelente, né? Pra mim, essa questão toda de país e passaporte é uma abstração bizarra que a gente... Eu concordo, mas, poxa, cara,
fazer negócio do Brasil é um negócio tão difícil, mas tão difícil, que se você não sendo brasileiro, você tem uma barreira de entrada ainda mais... É a mesma história dos imigrantes ganharem a vida nos Estados Unidos, né? A gente tem aquela velha discussão que o americano redneck, que é aquele cara que não gosta de imigrante, ele acha ruim que o imigrante tomou o trabalho dele. Mas o cara chega sem falar a língua, numa cultura diferente, e, cara, e leva, e faz o negócio acontecer. Então, é uma pura incompetência. Assim, por que quase uma xenofobia, dizendo do ponto de vista que é quase uma incompetência nossa de não ter feito isso completamente. Brasileiro. E se não for lidado por um brasileiro, tem que se fuder mesmo. Mas, cara, mas é ótimo. Então, beleza, isso aí. Exatamente. Não faz, toma. Exato, quem não faz, toma. A lógica futebolástica é falando isso aí, quem não faz, toma. Isso aí. E aí, eu falo, tá... Rapidinho, não, eu fico falando de... pra aproveitar o gancho, mas deixa eu só... Porra, fica falando de falta de talento, de desenvolvedor aqui. Porra, traz 50 mil desenvolvedores chineses, traz esses caras pra cá. Abre o programa, traz 5 mil, 10 mil desenvolvedores chineses, engenheiros chineses. Olha a revolução que vai causar. Esse cara chega primeiro trabalhando, daqui a 2 anos, esse cara tá fundando startup aqui no Brasil. Tá virando tudo. Então, assim... Tem que trazer mesmo, tem que abrir. O Brasil é um país fechado, o Brasil é um país bairrista, gigante se acha gigante pela própria natureza, e tem que tomar na cabeça mesmo. Nubank, quem que fundou o Nubank? Um colombiano que chegou aqui e falou, mano, mas como assim? Acreditas quem também. Que fundou Acreditas? O espanhol que veio aqui e falou... O Fábio é francês. Entendeu? A RAP e seus colombianos. That's ok. Eu acho que é mais essa questão de que não tem nada a ver com... E tem outros brasileiros também que tem que fizeram as suas companhias. Quer dizer, eu não sei, pra mim, eu não sei de onde que... Acho assim, como de fato isso não importa. Quando o grande amigo que eu sou aqui, seu Felipe, foi um comentário. Não, é uma questão. Não, eu acho que não, eu acho que... Pô, eu acho que não. A turma vir no seu quintal, a turma vir no teu quintal jogar e ganhar, velho, é foda. Eu ainda tenho esse sentimento, eu como bom mineiro tenho esse sentimento. E aí, se barrista. Eu fosse meu nome fosse Kyle e eu nasci em Atherton e você veio lá e foi fazer a Starts, assinar um leasing downtown Palo Alto. Not in my backyard, é a mesma coisa, aí? meu irmão. É a mesma coisa. Exato, não tô entendendo. Tá muito louco. É a água de Portugal. Vamos pro Messi. Bom, quem colocou foi você, né, Felipe? Foi eu. Então manda bala aí. Não, de fato é um dos assuntos mais comentados dessa semana, né? Desde o anúncio da saída do Messi do Barcelona, aquela polêmica, os torcedores revoltados com a diretoria. Eu vi aquele cara chorando no portão, esse vídeo eu vi. Que merda, hein? O cara, porra, você não faz nada melhor da sua vida pra ir lá e chorar num cara que piada, né? Pelo amor de Deus. É um negócio muito louco, assim. É difícil. Eu gosto muito de futebol, sou atleticano, já fui muito mais fanático do que sou hoje. E, de fato, a gente vê isso acontecendo no Brasil. As pessoas sofrendo pelo clube, pelo time. Isso acontece, acho que é no mundo inteiro, né? E, principalmente, dado a potência e a relevância que o Barcelona tem, né? E não sei se vai continuar tendo. Mas, principalmente agora que a saída do Messi. Mas agora, nesse ponto da saída, na hora que o Messi anuncia a saída, né? E tudo, eu não sei se vocês acompanharam toda essa estratégia. Foi uma aula de marketing de ambos os lados. Tanto do lado do Barcelona quanto do lado do PSG. O Barcelona tentando mitigar o possível dano que estava acontecendo. Não sei se vocês viram, no mesmo dia que o Messi anunciou a saída no Camp Nou, que tem a foto dos jogadores, eles já foram arrancando o adesivo da foto que estava estampado do Messi lá para apagar a marca Messi e associar a marca Messi ao Barcelona. Em paralelo, o PSG reservou a Torre Eiffel para fazer o anúncio de uma cerimônia, e ninguém sabia o que seria o anúncio daquela cerimônia. Mas todo mundo especulava por detrás que seria o anúncio do Messi, porque o time, o PSG, tentar parar a Torre Eiffel para fazer um mega anúncio na cidade de Paris só podia ser uma coisa grandiosa. E aí vem essa questão dos NFTs, a quantidade de seguidores tanto do Messi quanto do Paris Saint-Germain com esse movimento, a quantidade de camisas vendidas. Toda essa operação se pagou basicamente nessa semana. É o negócio mais louco do mundo.
Mas essa semana deu uma aula pra gente de marketing, deu uma aula pra gente de empreendedorismo, deu aula pra gente inclusive de tecnologia com as criptomoedas. Muito bom. E por último, também dá importância de encontrar a significância na sua vida, né? Pra não Parte do chorar salário no do Messi portão vai quando ser um pago cara em cripto, né? Não falei isso, não falei isso. Eu adoro Fórmula 1, você pode ver aqui pelos posters todos Mas, atrás. mas ninguém vai chorar pro Fórmula 1, velho. Aquilo ali Tenho certeza que quando o Senna morreu, talvez você tenha chorado. Como assim? Ah, não, É a mesma coisa, velho. Lógico, Olha só, é a mesma sensação. Você tinha um cara que era teu ídolo no teu time e você não tem mais, você não vai ver ele mais jogando no teu time. É a mesma sensação. O que é o próximo Messi do Barcelona? Não, Tem, Felipe? não sei, acho que o Barcelona eu acho que vai dar uma apagada agora. O que eu achei interessante foi que eles tentaram negociar até 50% de redução salarial dele, né? Mas pela maneira como os bylaws, isso realmente eu li, né? Do Barcelona funcionam, ele não podia ganhar um salário que fosse um delta tão mais alto do que o restante do pessoal, porque não chega a ser uma questão, mas assim, a maneira como o Barcelona funciona como um clube, ele tem uma série de diferenças, né, de um clube normal, né? Ele é um clube do povo, né? Eu não sei exatamente o que é, então posso estar falando um absurdo aqui, mas que eu sei que tem diferenças, que quando eu fui visitar o estádio, fiz a tour, eu não lembro dos detalhes, mas eu me lembro que de fato por conta dessa questão Catalunha e tal, ele é bem interessante, né? A história do time, como ele foi gerido. E o fato dele só ter jogado no Barcelona. Então, meu entendimento é que, do ponto de vista emocional, porque o cara já ganhou mais do que, né, fuck you money times 10 ali. Eles tentaram, de fato, mantê-lo lá. Mas aí vem essa genialidade do PSG, do Paris Saint-Germain, e fala assim, não, nós vamos recrutar e vamos botar pra fuder. E eu não acho que foi só dinheiro, porém... chegou uma hora que o cara também falou, não, peraí, é uma quantidade de grana que absurda, então eu tenho que revisitar isso, né? Me lembra um pouco... E já tinha uma insatisfação dele também com o clube, né? Muitos anos, tava né? rolando uma... É igual casamento, aquela é coisa difícil. do cara já não... Mas olha qual que é o ponto. O ponto também é a questão, um dos motivos que fez com que ele saísse do Barcelona é porque o Barcelona estava sempre seguindo a regra do fair play financeiro, né? Que eu não sei se vocês sabem, que é basicamente hoje a UEFA implementou, dado a entrada de grandes empresários russos, sheik árabe no mundo do futebol, comprando um time e despejando dinheiro, vídeo o que aconteceu com o Manchester City, vídeo o que está acontecendo com o PSG. Então a UEFA basicamente implementou, não sei se foi a UEFA ou a FIFA, aquilo que a gente chama de fair play financeiro. Que eles chamam de fair play financeiro, onde o clube não pode gastar mais do que as suas receitas. E aí o que aconteceu? E o Barcelona sempre jogando esse fair play, Real Madrid, Juventus, e aí vem o Paris Saint-Germain, que é um investimento de um sheik árabe, né? Se eu não me engano, é um russo, um sheik árabe, e cara, como diz no bom português, bota a pica na mesa e fala assim, cara, nós vamos fazer essa transação, nós vamos trazer o Messi para cá e dinheiro não vai ser um problema. Então, o mercado futebolístico, Qatar, os outros Qatar. times do Qatar, né? O mercado futebolístico como um todo tá todo mundo contra. Al Tahini é o ruler of Qatar and the PSG owner. É isso aí. Desculpa que te interromper, não. E a próxima Copa do Mundo, onde vai ser? No Qatar. Isso me lembrou quando a gente jogava FIFA, que daí você pegava o time lá mais endinheirado e saía montando aquele time estreladíssimo, lembra do né? E ganhava de todo mundo. E daí você jogava com quem tinha lá o time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro e achava que você tava mandando muito bem. Ele tinha um hack que cara, você colocava dinheiro infinito. Aí você saía comprando. Você tava na 25ª divisão e tinha o Messi no seu time. Eu tô meio azedo pra futebol porque como corintiano tá bem difícil de falar de futebol nesses últimos tempos. E apesar do Silvinho não tá ajudando. Aliás, Silvinho que foi companheiro de Messi no Barcelona, pra gente ver quanto tempo que o cara jogou lá, né? Quando o Silvinho era profissional, foi lateral do Barcelona, se não me engano, E o primeiro gol do Messi no Barcelona foi Silvinho, um passe de quem? Raimundo Nonato. Não sabem? Não. Ronaldinho Gaúcho, É? Primeiro gol do Barcelona, que já é um golaço. O primeiro gol dele foi o Ronaldinho Gaúcho que deu assistência. Para encerrar o vi assunto aqui, essa semana. um ponto interessante.
Bruno Ferrari não é só comunismo, é cultura também. Tá vendo? Não, até. Cultura futebolística. Agora vai ser engraçado o PSG metendo 12-0 naqueles timaços do Então, esse campeonato que é o ponto, francês né? Eu ia e falar chegando sobre na isso. E Champions o se ponto ferrando de interessante novo. é, por exemplo, se você é o nosso amigo ali, o Tamim bin Hamad Al Thani, o ruler do Qatar, tipo assim, what else do you want in life, né? Tipo, dinheiro, você não faz muita diferença, assim, você já tem tudo que você quer o tempo todo, a qualquer momento, mas o que você não tem é o lúdico do esporte. Aí esse é um ponto interessante, né? De fato, ganhar um jogo que tem 1000 variabilidades interessantes. Então, desde 2011, Paris Saint-Germain aqui, eles gastaram 1,3 bilhões de euros para a transferência do Ibrahimovic, Beckham, Neymar, o Mbappé, acho que é assim que fala, né? E o Messi. E aí, assim, foi isso que você falou, né? Massive expansion translate PSG total domination of French football, mas nunca trouxeram um troféu da Champions League. Pra lembrar que as melhores coisas da vida o dinheiro não compra. E você acha que, sabe que é uma coisa que é engraçada? A gente que está nesse mundo de startup, falando sempre de valuation, vocês já pararam para olhar o quanto é o valuation desses times Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester? Vocês já pararam para ver isso? O tanto que são baixos, dado a relevância, a marca e a movimentação de dinheiro e gente que esse negócio tem? É interessante isso que você está falando, é baixo e por isso que todos os tech magnets acabam indo comprar times, né? Você vê o que o Cuban fez com o Mavericks, né? O Steve Cohen, o cara Point 72 com o New York Mets, tal, assim, eu acho que esse aí é um next frontier, né? Depois que você vira bilionário and you make fuck you money, você compra um jornal ou um time de esporte ou ambos, né? Mas se você ainda é muito bom, você vai pro espaço, né? Que nem o... Esse é o checklist. Hobby de rico, né? E isso só não acontece no Brasil, porque o valuation dos times do Brasil ainda são bem mais baixos comparado com os europeus, é porque os times no Brasil não são empresas, são clubes, né? Você tem que comprar as cotas de todos os sócios. Isso, exato, são clubes. E o Bolsonaro... Agora, eu não li o texto final, mas pelo menos isso é uma coisa interessante que foi sancionada, a lei do clube empresa, né? Então agora, acho que é isso. Posso estar falando coisa errada, mas o Bolsonaro sancionou a lei do clube empresa. Então acho que agora, teoricamente, vai poder vir um sheik árabe aqui e colocar dinheiro. É isso, Bruno? Não sei se você acompanha, mas... Eu vi uma entrevista essa semana com o presidente do Fortaleza, se não me engano, falando sobre isso. E eu vi o repórter queria muito jogar com isso, do tipo, não, então a gente vai ser dominado. E eu achei ele bem sereno. Ele falou assim, não, tem clubes que funcionam no modelo de associação, por exemplo, Fortaleza é um clube que funciona e assim, e tem clubes que querem virar empresas, enfim, a gente corre o risco de ter um sheik árabe, corre. Mas eu não senti ali, e ele me pareceu uma pessoa bem instruída, um sentimento super negativo da parte dele. Pelo menos ouvindo um time que já falou que não será um clube empresa, entendeu? Mas teve o Ajax aqui, do que era o Abílio, né? Já teve algumas iniciativas e nunca vai muito pra frente, né? Ajax é da Holanda. Audax. O Audax, para chegar aos pés do Ajax, tem que comer muito arroz e feijão. Ajax, os irmãos De Boer, o Mário também não que jogavam no Ajax nos anos 90, jogaram a final da Copa da UEFA contra o Torino. Eu lembro que eu tenho esse jogo gravado em fita VHS. Só um parênteses até hoje. Só um parênteses aqui. Não sei se é um VHS ou é um jogo. Com os irmãos de Boer do Ajax. Puta merda. Agora, só um parêntese aqui. Vocês perceberam que o time que o Bruno torce é o time mais comunista do Brasil? Até isso. O Corinthians? Ué. Por quê? Quando começou aquele movimento contra o Bolsonaro e a trupe do Bolsonaro levantando a bandeira... Levantando a bandeira da ditadura militar, da intervenção militar, o primeiro clube que foi pra rua em favor da democracia. Mas o Bolsonaro gosta tanto de espizinhar que qual que é o time do Bolsonaro? Eu acho que é. E qual que é o time do Lula? É. Não, parece que é de propósito, bicho. Parece que é de propósito. É pra espizinhar.
Então, por isso que meu entendimento é esse. Então, o Corinthians, a torcida do Corinthians sai porque é contra o palmeirense que eles estão lutando, não é contra o cara que está ameaçando a democracia. Não é só isso. Você tá atacando um palmeirense, então, entendeu? O último ponto que eu ia falar com relação a inovações tecnológicas relacionadas a times de futebol, a empresa de um amigo meu, a Liqui, que faz basicamente, é o Daniel Coquer, que era um dos fundadores da Bitcoin Trade, que fez uma emissão de tokens, na verdade, para o Cruzeiro. Quando a gente pensa em capitalização de times aqui, né? Se você for lá no liqui.com.br/Cruzeiro Token, né? Eu estou no site aqui agora, uma nova oportunidade para a Nação Azul. A partir de R$25 você pode comprar tokens do time e, a partir da venda de jogadores, receber uma participação em cima disso. Então, com a tokenização de ativos e essa profissionalização da gestão de futebol, eu conheço pouco de time de futebol, eu conheço pouco com relação à legislação. Mas me parece ser um investimento interessante, especialmente se eu quero fazer uma dominação da cultura do país. Então, ao invés de eu entrar com um monte de arma ou tentar fazer alguma coisa maluca, putz, se eu tivesse bilhões de dólares, eu comprava, sei lá, eu compraria o Corinthians, o Atlético, o Flamengo e rodava os times bem, né? Sem corrupção, pagando todo mundo bem, e começa a importar um monte de jogador de vários outros lugares. O que seria necessário, por exemplo, para você ter ganhado contra a Juventus, para ter trazido o Cristiano Ronaldo para ir jogar no Brasil? Não é uma loucura, assim, tem uma forma de fechar esse deal. Como é que faz? Então, é interessante pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar nesse. Isso talvez seja o único desafio que me faria gostar de futebol. Tá aí, ó, um braço da Atma. Não, tem uma fronteira negocial pro futebol que é muito importante, porque o futebol brasileiro é aquela coisa amadora. Pra mim, eu sempre falo que é ladrão de galinha, né? O cara, os dirigentes de futebol brasileiro é ladrão de galinha. O cara quer ganhar na negociata ali, naquela coisa. Deus o tenha, ou não sei onde que ele tá, mas o Eurico Miranda, né? Bonachão, tal, aquela coisa ali, totalmente. O cara quer se eternizar ali no poder, ele tá ali para que, voltando ao começo da nossa conversa, é o que é a política, o que é a nossa política mesmo. Então o cara tá ali para fazer uma coisa para ele e não pelo clube. Então, a partir do momento que você tem as regras aí, que a coisa pode vir capital profissional, né? De investidor mesmo, falando, ó, isso aqui tem um potencial comercial. Por exemplo, quando o Flamengo fechou com a Nike, uma das ideias é que era a Nike ajudar a internacionalização do Flamengo. Não deu certo por conta de gestão, por conta de problemas de gestão. Agora, depois de toda a reforma que aconteceu lá no Flamengo e tal, a Adidas agora voltando, a coisa não foi tanto, não entrou tanto essa promessa e tal, mas, pô, a gente chegou no final de Mundial que a gente não chegava há 30 anos. Então, pô, então, tem coisa para se fazer quando a coisa é feita. Eu acho de que forma talvez, sei lá, profissional. uma estratégia interessante é pegar um time que não tem muita visibilidade, mas teria alguma torcida interessante, começar de baixo e ter um plano de 10, 15 anos, sabe? Às vezes fala assim, nossa, vamos fazer um revival do Juventude, Criciúma. Não, estão fazendo isso com o Bragantino no Brasil. Pronto, Bragantino, um bom exemplo. Né? Com a Red Bull. O Bragantino é um time da Red Bull agora. A Red Bull comprou. Eu não sei como é que funciona essa questão de clube, mas ou pegou a licença para rodar esse time durante um tempo, mas é Red Bull Bragantino. Entendi. Perfeito aí também. Eu acho. O Red Bull, by the way, eu tiro o chapéu pro nível de distribuição e agressividade. Eu conseguia comprar um Red Bull numa balada, numa caverna, que era literalmente numa caverna subterrânea em Santiago de Cuba, e tinha Red Bull. E todas as cervejas do governo cubano e o cacetal, isso há 7 anos atrás. É impressionante, assim, do tipo... Fidel ainda era viu. Chegava pelo... Chegava no capô do Fusca ali, sei lá, mas de assim, Miami. Pensa qualquer empreendedor aqui ouvindo a gente aqui, do ponto de vista de crescimento, go-to-market, distribuição, se inspira na Red Bull, porque... E a Red Bull conseguiu isso porque é austríaca, né? Não é americana, porque a Coca-Cola não vende lá. Não vende. Tem a Cuba Cola mesmo. Enfim, último ponto aqui pra gente encerrar. Eu acho que
essa questão de como que a gente está cuidando da nossa própria saúde, né? Durante uma pandemia global no qual estamos todos conectados. E aí tem opinião errada e opinião certa. Muito mal. E sabe-se lá em quem a gente pode acreditar e confiar, sem pensar em teorias das conspirações, mas eu acho que a quantidade de contradições que nós vimos aqui nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi bem significativas, né? E a gente vê aqui que a CDC nos Estados Unidos estima que já tem 1,1 milhões de americanos que tomaram uma 3ª dose da vacina. E aí você começa e eu de fato eu entrei numa pesquisa para ver será que eu tomo, não tomo. Muitos amigos meus tomaram. E aí começa aquela coisa, é melhor você misturar a vacina, toma uma outra que você não tomou para fazer um blend, para não sei o que. E realmente, assim, de verdade isso. E é o que eles estão fazendo já em Israel para pessoas que estão immunocompromised, né? Então quem tem, por exemplo, AIDS ou teve um transplante ou já passou dos seus 60 anos. E a mensagem bem constante de que vai ser inevitável por conta de ser um vírus que é um tipo de coronavírus, no qual você tem a vacina da gripe anualmente e os boosters estão vindo. E aí assim, além de refletir sobre se é que eu tomo booster ou não, se quer tomar hoje, eu tomava, daqui a algumas horas. O outro ponto é essa questão de você começar a ter uma quantidade da população que está super imunizada, e aí o vírus continua com a grande variação. Nos Estados Unidos, só atrás da Rússia, com relação a uma quantidade ainda significativa da população que pretende não se vacinar, são mais de 40% da população ainda que não se vacinou 100% e que está contra isso. Então eu tenho uma quantidade de pessoas nas minhas redes sociais que continuam ainda não se vacinando, e as pessoas agora vão perder os empregos. Nós assim está gerando uma situação aqui que nós estamos com uma quantidade grande da sociedade americana que vai estar marginalizada por não se vacinar, e aí sem a liberdade de poder. Assim, São Francisco anunciou anteontem ou ontem, né? Não vamos entrar nos restaurantes, que nem você tem o Electronic Pass lá em Paris e na Itália. E isso é muito complicado, mas a gente, quando era criança, teve que tomar uma série de vacinas antes de ir pra escola. Normal. Então, as coisas estão muito confusas, né? Eu vi uma charge interessante, o cara falando, eu não vou tomar vacina porque o Tarcísio Meira tomou e morreu. Então não adianta, vacina não adianta. Aí o cara fala, porra, eu tô de roupa e tô sentindo frio, então eu vou tirar essa porra dessa roupa toda aqui, que não tá adiantando porra nenhuma, não sei o que. Então várias coisas assim, que, cara, é um argumento absurdo isso. Vacina. Eu queria ter um reservatório de poliomielite para uma pessoa que é anti-vax. Você é anti-vax? Toma aqui um copinho de pólio. Toma aqui, não tem problema, não vai acontecer nada. Só uma poliomielitezinha, assim, 10 miligramas. Um aspecto importante. Porra, entendeu? A gente chega em tem 2021 um aspecto importante que as pessoas não... desse. Eu sou... Tem um aspecto importante que eu acho que as pessoas não estão se tocando, né? As pessoas falam assim, fulano tomou as vacinas e pegou Covid. Sabe? Assim, se a pessoa pegou uma Covid relativamente forte tendo tomado a vacina, a probabilidade dela morrer se não tivesse tomado é muito grande. Isso que as pessoas não entendem. É o seguinte, tomar vacina, né? Desculpa falar o óbvio, mas às vezes eu acho que é isso. Que bom que a pessoa pegou depois de ter tomado vacina. Porque ou ela ia estar entubada, né? E aí, não vou expor o nosso colega, mas a gente tem um colega muito querido, de jornalista de tecnologia aqui, né? Que, cara, assim, sujeito jovem, além de ser uma das melhores pessoas que eu já conheci nessa vida de jornalista, cara super jovem e tal, não sei o que, e passou por uma situação dessa. Então, assim, todo mundo pode passar, e se você tiver tomado a vacina e o bicho vier, uma delta da vida vier, essa vacina vai te salvar, assim, óbvio, é um índice de 98% de eficácia, quer dizer que 2% ainda vão morrer, e como uma amiga minha disse, se você faz parte desses 2%, é 100%, né? Porque é muito triste. Mas, assim, muita gente vai se salvar. Eu acho que o lance da vacinação é isso. As pessoas não estão pegando, mesmo tomando a vacina. Elas não estão morrendo tendo pegado porque tomaram a vacina. Eu acho que essa que precisava ser a grande discussão. Não sei se foi muito confuso, mas... Tem essa diferença, quer dizer, você pode pegar, mas não morrer. Eu já tive, infelizmente, alguns amigos que estavam 100% vacinados,
pegaram a Delta Variant e foi difícil. A pessoa ficou umas 2 semanas mal, mas não morreu. Né? Foi uma gripe muito forte e não veio a falecer. Eu acho que a dificuldade do que está acontecendo aqui é que assim, eles não vão impor uma vacina aqui para a sociedade no geral. E aí, de repente, a empresa que você trabalha, a bebida que você toma, a roupa que você usa também vai dizer quem você é politicamente, ou o que você acredita, e essa polarização estúpida, né, da sociedade. Porque, poxa, eu consigo ser uma pessoa conservadora e tomar vacina, e tudo bem, né? Acho que assim. Não, o ponto é que os dois lados, né? Você vai analisar, não é só. Tem uns malucos lá na Califórnia também que são anti-vacina há anos. E são todos de esquerda. Então é um negócio muito louco isso. Não dá pra entender. A comunidade de yoga também, por exemplo. Eu adoro yoga, fazer yoga. Tem isso também. Não, eu tenho assim. Pois é. Agora, uma coisa que é interessante, né? Por causa do corpo, não colocar coisa... Você cura seus chakras na meditação respirando, o que eu acredito que é uma realidade e verdade, mas assim, tem que ter noção do que nós estamos falando, né? A ciência e a espiritualidade andam conjuntas. Né? Se você vê os melhores cientistas, eles eram pessoas espiritualizadas também. O Nikola Tesla, Einstein, Neil deGrasse Tyson. Não são coisas separadas. Eu acho que as pessoas perderam noção da realidade um pouco... Não, e perderam o senso de comunidade também. Porque, por exemplo, também, para minha visão, assim, pô, você tem o direito de não se vacinar, mas eu tenho o direito de você não frequentar o mesmo ambiente de não querer que você frequente o mesmo ambiente de trabalho se você é um risco para mim. Se você não está vacinado, entendeu? E porque, por exemplo, hoje eu estava vendo aqui um material do DASA, que eles estão fazendo, o laboratório DASA estão fazendo um programa de sequenciamento genético do SARS-CoV lá, e já tem uma mutação aqui no Brasil, que é uma mescla de gama, que é a cepa prevalente aqui no Brasil, a Covid made in Brasil, né? A gama, já tem uma mutação que é uma mescla de gama com delta. Eles estão batizando de Gama Plus. Não, eu estou chamando de Gama Plus. A Gama Plus agora já é o método iPhone, né? O Gama Plus. Porque. E é isso, cara. Porque se você tem 60% da população que se vacina, mas você ainda tem 40% que está, como nos Estados Unidos, não sei como está aqui no Brasil, circulando, o vírus está mutando, vai afetar aquele 60%. Então, assim, é uma questão comunitária, cara, de senso de comunidade. Não é só simplesmente. Isso me dá certo alívio. Me dá certo alívio de morar no Brasil, né? A gente falou, acho que disso na semana passada. Cara, a galera quer tomar a porra da vacina, assim. Claro, tem lá o sommelier de vacina, tem a galera que... Eu não julgo o sommelier de vacina, porque estão saindo os dados de pesquisa e mostram que, de fato, a eficiência da Pfizer, por exemplo, ela é maior do que a da Coronavac. Mas, assim, toma o que tem. Sabe? Falou o nosso amigo que porque... tomou Pfizer ou AstraZeneca. Eu tomei Pfizer. Eu não queria falar sobre isso, que parece que eu tomei Pfizer por uma ironia do destino, porque eu cheguei lá, era o que tinha, mas eu tomaria Coronavac, assim, fazendo o acelera do Dória, sem problema nenhum. Mas eu acho que é o seguinte, se não der muita merda no processo de vacinação, e eu tô otimista porque todo dia lá no Jornal Nacional eu vejo 2 milhões de vacinados por dia, a gente tem um problema ali, né, ao acolá, mas eu tenho uma esperança de que a gente vai se dar bem, pelo menos nisso, sabe? Vai ser atrasado, infelizmente um monte de gente morreu, por isso a gente podia ter evitado muito, mas assim, no cenário atual que a gente tem, sendo pragmático, eu estou otimista porque acho que 2 milhões por dia já na quinta, é uma quantidade importante de vacinação. Vacinados pelos uma dose. Já passou os Estados Unidos. Então você tem toda a razão com relação a isso e tem uma questão mesmo de falar, viva o SUS nesse ponto. Porque a infraestrutura do Brasil para vacinação... Agora, que aí mostra... A gente tem uma infraestrutura de vacinação, assim, sensacional. O Plano Nacional de Imunização essa porrada que o governo federal tomava da imprensa é uma piada com relação a isso. De fato, a vacinação foi, assim, o presidente em si, mas ele não é a única pessoa, né, que está ali tomando todas as decisões. Infeliz, sim, em muitas das posições que ele teve, e não ter levado as questões da vacina com seriedade, quer dizer, piada do jacaré, do negócio, isso não pode, né? Isso é um assunto sério.
Mas você também tem vídeo do Joe Biden antes da eleição falando que se o governo atual do Trump aprovar uma vacina, que a operação Warp Speed de fato, né, acelerou a produção da vacina, e aí é cultos pro Trump dele ser loucão, de falar, tem que ganhar tudo, win, 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 win. Ele fechou todos os dias e comprou tudo. Não foda-se, né? E aí os Estados Unidos conseguiu estar nessa situação que está hoje com um oversupply de vacina. Então, é difícil. No final, a gente volta para aquele assunto para terminar num tom positivo e feliz, que tem que ter muito amor e empatia um pelo outro. A gente tem que trabalhar junto nessa para sair dessa situação. Não adianta. É isso aí. É isso. Agora, Coramão. que o darwinismo cuide de quem não se vacinar. Ele dava. Não torço isso, sabe por quê? Porque assim, o darwinismo vai pegar essas pessoas e quem vai pagar, sinceramente, por esses malucos é a gente. Seja, assim, mesmo tendo plano de saúde privado, assim, essas pessoas vão acabar sofrendo, vão ser entubadas, vão ter uma diária de hospital gigantesca, bizarra, vão sofrer, e eu não gosto de pensar que não quero desejar que ninguém sofra, então assim, não dá nem pra gente falar assim, se quiser se for, porque a gente também vai se ferrar junto com a pessoa, muito embora não vá sentir na pele, a não ser que essa pessoa obviamente passe essa merda pra gente, mas assim, fora isso, que já é um absurdo por si só, é custoso pra caramba, sabe? Pra todo mundo. Então, assim, por isso que eu acho que a obrigatoriedade da vacina tem a ver com o fato de que sua escolha vai até a segunda página. Mas isso já existia antes. Exato. Né? Todos nós, como crianças, antes de ir para a escola, tínhamos que tomar as nossas vacinas. Então, o fato da gente ainda estar tendo a possibilidade de ter essa discussão, eu acho que, assim, não tem nenhum problema. Você não quer vacinar, seus filhos, vira Amish, vai pra puta que pariu, monta nós estamos aqui no Papo do Condado, monte um condado no Acre, meu amigo, e vai para um buraco onde você pode enfiar suas ideias de merda e fica isolado lá. Que bom, vai ser feliz, não enche o saco, entendeu? Mas você quer ir para restaurante, quer ir para escola, quer pegar um avião, então você tem que seguir algumas regras. Senão, trabalha bastante, faça o seu dinheiro, compre o seu avião, a sua estrada, o seu negócio, mas não enche o saco do... Monta sua SpaceX e vai E embora. eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, para você tirar o Green Card nos Estados Unidos, um dos processos é levar o teu cartão de vacina e verificar as tuas vacinas, que se você não tiver em dia com o Programa Nacional Americano, você tem que tomar essas vacinas. É isso mesmo. Você teve que tomar alguma? Tive que tomar. Eu também. É isso. Então, e beleza, normal, que bom. Vacina That's fine. That's great. Bom, senhores, batemos aqui já 1h20. Já estava com saudades, que bom que gravamos. Muito bom. Um bom final de semana a todos.